Então a gente findou aqui, né? Pronto. Então, gente, na última aula a gente falou sobre, né, refração. Vimos como que ocorre a refração, o índice de refração, a velocidade da luz se propagando no vácuo, em cada meio material transparente, haja visto que a refração ela só ocorre de um meio transparente para outro meio transparente. E agora a gente entra na refração em dióptros planos e em lâminas de faces paralelas. Ok? Então aqui está ocorrendo. Opa! Aqui está ocorrendo uma refração, é notório para a gente. Por que está ocorrendo a refração? Isso ocorre de verdade. A gente coloca o lápis, essa era a direção original dele. Como ele sofreu refração, então o raio refratado aproximou-se da reta normal. Se aproximou-se da reta normal, quer dizer que a velocidade da luz neste meio material diminuiu. É como se eu estivesse vindo do ar para a água. E o que que acontece quando você coloca uma seta e se você colocar ela atrás do copo, vira ao contrário? Aí entra na ideia de espelho. Lembra lá Ah, dos espelhos que a gente viu na semana passada? Os espelhos esféricos, que, qual deles? que inverte a imagem, né? Uhum, mas qual deles? Nós temos dois tipos de espelhos esféricos, o côncavo e o convexo. Apenas um deles que consegue fazer isso. Qual espelho seria? Côncavo. Côncavo. Né? O côncavo incide no espelho, reflete sobre o foco, fazendo com que a imagem seja real e invertida de cabeça para baixo. Tá? E a ideia de espelho, beleza? Tanto que você já viu quando você pega uma colher, você tem duas opções. Você pode olhar ela por fora, e você pode olhar ela por dentro. Quando você olha ela por dentro, dependendo da posição ao qual o seu rosto, que no caso é o objeto tá, da colher, você vê ela de cabeça para baixo. Já na parte de fora, não. Você vai ver ela sempre de cabeça para cima, bem menor. Porque as características do espelho convexo é a imagem sempre virtual, direta e menor que o objeto. Então, aqui ocorre a refração, né? O observador, na verdade, o lápis, ele está aqui, ó, nessa situação aqui, na direção original. A gente consegue ver ele nessa posição aqui, então aqui ele está incidindo, aqui ele está refratando, aqui está ao contrário, né? Daqui para cima. Então, nesse caso aqui, a velocidade da luz aumentou, porque afastou-se da reta normal. A posição original, ela está aqui embaixo, a gente tem uma noção que ela está um pouquinho mais para cima. E mais adiante tem um slide aí que vai mostrar isso. E eu acredito que não só eu caí nessa tentação, mas mais alguém provavelmente pode ter caído também. Quer ver? Se a gente voltar aqui, ó. Depois disso aqui eu vou mostrar para vocês. Nós temos dois tipos de refração. Uma considerada refração positiva, que é essa que a gente discutiu até agora, e essa outra aqui que é considerada uma refração negativa. E aí eu vou mostrar para vocês, né, o que está acontecendo de fato. Essa refração aqui, ela é sim, totalmente normal, muito normal de acontecer, é simples. Né? A gente acabou de ver que quando eu coloco um canudinho, um lápis, o que seja dentro do copo, a direção original deveria ser essa, como a velocidade da luz diminuiu porque aproximou-se da reta normal. Reparem que, pelo aquele slide lá dos índices de refração que a gente viu, o ar ele tem um índice de refração 1,33 e o vidro 1,50 ou 1,55, salvo engano. Então, se ele tem índice de refração maior, o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade de propagação. Então, a velocidade de propagação é menor. Isso aqui é muito simples, né? A gente vê acontecer. Esse segundo caso aqui, que é uma refração negativa, ela não é normal a gente ver. Tá? Se acontecer da gente ver esse tipo de refração, a primeira coisa que eu oriento.
parem de usar qualquer substância tóxica, porque é alguma substância tóxica que está inserida no cérebro. Ou dois, sai correndo. Se você não usou nada de errado, corre, 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 porque isso aqui, com meio natural, nunca vai existir, só metamaterial. O que seria um metamaterial? É algo criado para que ocorra essa refração. Então, de forma natural, isso aqui nunca vai acontecer. Então, você está na natureza, você está vendo um peixe por cima da água, perna para quem tem. Porque alguma coisa errada tem. Ah, mas o peixe pula para cima da água. Estou falando pular e continuar. Ele ficar o tempo todo fora da água. Então, essa é a ideia. Aqui é a refração positiva. E aí é onde eu falei que eu ia contar para vocês uma historinha, um breve relato. Um colega meu, quando era pequenininho, viu em uma lagoa um peixinho bem raso e não sabia nadar não. Foi pegar o peixe. Quando foi pegar o peixe, ele achava que o peixe estava nessa posição real, posição observada. Mas, na verdade, o peixe está na posição real. Então, é normal a gente ver o peixe bem próximo da extremidade da água, mas ele está bem mais fundo. Porque a luz do sol bate sobre a água, faz com que ocorra uma refração, ele está vindo se propagando do vácuo, então a velocidade de propagação vai diminuir muito, e aí a gente vai ter uma noção de que o objeto ele está mais próximo da extremidade do que a posição real dele, e isso não ocorre. Então isso é um exemplo de refração positiva. Como eu tinha falado para vocês, isso aqui seria impossível se tratando de meio natural, porque a posição real do objeto é o mesmo, do peixinho, mas é como se você estivesse vendo o peixe nadando no ar. Então, se isso acontecer, a refração é considerada negativa. Se for em um meio natural, saia correndo, porque não é possível acontecer. E essa refração aqui é normal. A gente vê o peixinho um pouco mais acima da posição original, e na verdade ele não está. Essa daqui é impossível. Se vê o peixinho por cima, nadando no próprio ar, aí, né, alguma coisa errada está acontecendo. Alguma dúvida com relação à refração negativa? Podemos? Ok. Então, esse exemplo aqui era aquele exemplo lá que nós tínhamos do ar, foi para o vidro e voltou para o ar. Meio 1, meio 2, voltou para o meio 1. Ó, quando o raio incidiu no meio 1, sofreu refração, a direção original era essa, então se sofreu refração, a velocidade de propagação diminuiu, em consequência disso o raio de refração é menor do que o raio de incidência, ok? Só que quando ele sai do vidro e volta para o ar, o que aconteceu? A direção original é essa, a reta normal é essa, e o raio refratado afastou-se da reta normal. Então, nós podemos garantir que o ar tinha maior velocidade de propagação do que o vidro, e o vidro tinha menor índice de, velocidade de propagação do que o ar. Ok? E com relação a índice de refração, quem é maior, o vidro ou o ar? Quem é maior? Índice de refração. O ar ou o vidro? O vidro ou o ar? Vidro. Qual que é maior? O vidro é maior. Vidro. Exatamente. Porque o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade de propagação. Aí, lá no início, eu tinha mencionado para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre o que ocorre com os arco-íris, né? E aí chegamos no momento, quando há dispersão da luz, tá? Essa dispersão da luz, reparem que lá no primeiro slide nós falamos que a luz ela era branca. Ah, a luz é branca? É branca. Mas por que eu vejo vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil, violeta? Porque a luz ela tem a capacidade de sofrer dispersão, que é quando ocorre o arco-íris. O arco-íris ocorre por causa disso. Repare que com esse prisma aqui, ó, incidindo a luz branca sobre ele, formou o arco-íris, mas se eu coloco um outro prisma do outro lado, esse arco-íris faz a luz voltar a ser branca de novo. Por quê? Vai refratar daqui para cá e daqui retorna para o outro lado. Reparem que ar meio transparente, prisma meio transparente, ar transparente, prisma transparente, ar transparente. Então, pode ocorrer sim a refração. Beleza? Então, como que ocorre o arco-íris? As gotas de água de chuva funcionam como os prismas, dispersando a luz branca em cores, que é chamada de vermelho,
alaranjado, verde, azul, anil e violeta. É sempre nessa ordem. E aí, mais adiante, se não surgir a pergunta agora, provavelmente, nos slides um pouco à frente, vai sair essa pergunta, tá? E aí, se não sair, você me fala assim, e qual que era a pergunta que tinha que surgir, beleza? Um outro conceito bem interessante, isso é muito legal, porque geralmente quem utiliza essa ideia de defeitos, tá, gente, de visão, são os oftalmologistas. Então, quem trabalha defeitos de visão são os oftalmologistas. Eles sabem qual grau que a gente tem que utilizar, se o grau do óculos está pouco, se está muito, qual é o defeito de visão que a gente tem, ok? Então, a partir disso, é natural que uma boa porcentagem da população, não somente brasileira, como uma população mundial, tenha de usar óculos, principalmente nessa geração de agora. É natural a gente ver menino novinho já está usando óculos por astigmatismo, porque fica muito tempo concentrado em computador, telefone, e isso vai causando defeitos na visão. Okay? Tem gente que já nasce com defeito, tem gente que adquire o defeito com o passar do tempo. Beleza? Então, antes da gente discutir os principais defeitos de visão: miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, são os 4 principais. Então, a gente vai discutir um por um. Quando a pessoa tem um defeito de visão, a maioria das pessoas tem esse defeito aqui, que é a miopia. Né? Uma pessoa míope, ela não consegue ver objetos distantes com uma nitidez, porque as imagens desses objetos formam antes da retina. Então, antes da gente discutir o que é a miopia, o que é a presbiopia, entre os outros defeitos da visão, se faz necessário que a nossa visão de uma pessoa que tem a visão normal, a imagem dela é formada na própria retina do olho. Não sei se foi Albert ou Elbert que perguntou a ideia lá de virar de cabeça para baixo. Eu não sei se isso é uma informação nova para vocês, mas a imagem no nosso olho, na nossa retina, ela é gerada de cabeça para baixo. O nosso cérebro vira ela de cabeça para cima, porque o nosso espelho funciona como um espelho côncavo. Então, a imagem, de fato, ela é formada de cabeça para baixo. Existe uma... Isso aí já não é nenhum defeito, é uma deficiência mesmo, é um problema de visão. Eu não sei o nome, depois eu posso até pesquisar. Tem pessoas que enxergam tudo de cabeça para baixo. Porque, diferentemente do nosso cérebro, o cérebro deles não consegue fazer a conversão da imagem. Aí isso é considerado um problema. Tem correção? Tem. É recomendável? Não. Porque com o passar dos anos, a pessoa já se habituou a viver daquela forma. Se ele virar, é como se tudo fosse o oposto do que ele tinha visto antes. É a mesma coisa da gente que vê tudo de cabeça para cima, passar a ver tudo de cabeça para baixo. Então, não é uma coisa recomendável, não. Então, uma pessoa míope, né, ela tem dificuldade de ver com nitidez. Não quer dizer que a pessoa míope não veja, mas ela não vê com nitidez as imagens de objetos, porque elas são formadas antes da retina. Então, isso ocorre por excesso da curvatura no cristalino na córnea, ou nos dois. Ou ainda por um excessivo alongamento do globo ocular, conforme a gente vai conseguir ver aqui agora. Aqui é a retina do olho, tá? É uma pessoa normal, uma pessoa que não tem nenhum defeito de visão. A imagem é formada sobre a própria retina. A pessoa míope, ela tem esse defeito. Ao invés da imagem formar sobre a própria retina, igual está na imagem de cima, ela é formada um pouquinho antes. Reparem que parece que o olho dela é um pouquinho mais alongado, ele é mais espichado do que de uma pessoa normal. Então, isso aqui é uma pessoa míope. Aqui atrás, todos nós vemos, né, estamos vendo que existe um coqueiro, creio eu, ali atrás. Mas a pessoa míope vê esses coqueiros dessa forma aqui mesmo, totalmente embaçada, não tem nitidez na hora de estar vendo. Então, para corrigir a miopia, são usadas lentes divergentes que deslocam as imagens um pouco mais para trás. Então, se a imagem é formada antes e eu coloco uma lente divergente que joga para trás, é como se formasse exatamente naquele ponto.
Então, uma pessoa míope, quando está sem óculos, ela vê a imagem desse jeito, mas quando ele coloca um óculos com lente divergente, ele consegue ver a imagem perfeita. Porque essa formação da imagem que está antes da retina, ela é deslocada um pouquinho para trás, graças à correção, né? Graças à lente divergente, e formando-se como se estivesse sobre a própria retina. A hipermetropia, né, é um defeito oposto à miopia, né? A pessoa míope, ela não consegue ver com nitidez objetos distantes, e a pessoa hipermétrope, ela não consegue ver com nitidez objetos que estão mais próximos. Por que que isso acontece? Se é um defeito oposto à miopia, isso ocorre devido ao fato da imagem ser formada depois da retina. Por exemplo, a pessoa míope, a imagem é formada antes da retina. A pessoa hipermétrope, a imagem é formada depois da retina. Então, conforme a gente consegue ver aqui, ó, a pessoa normal, imagem formada na própria retina. No caso da pessoa que tem hipermetropia, ao invés do globo ocular alongar, ele é reduzido. Então, ao invés da imagem ser formada sobre a retina, ela é formada após a retina. Se para miopia se utilizar a lente divergente, que vai afastar o objeto um pouquinho para trás, se afastando faz com que a imagem seja formada na própria retina, uma pessoa que é hipermétrope, a lente tem que ser uma lente convergente, porque a imagem vai aparecer um pouco mais próxima. Então, essa pessoa aqui, ó, que é hipermétrope, os pés de coqueiro, que estão distantes dela, ela está vendo com tranquilidade. Para ela não é um problema. Mas se coloca, por exemplo, ela ler uma Bíblia, ela não vai conseguir ler as letrinhas belezinha. Por que ela não vai conseguir? Porque a imagem está perto. Então, eu coloco uma lente convergente, que vai aproximar a imagem e, consequentemente, o globo ocular vai ficar no mesmo lugar, mas a lente vai fazer com que essa imagem seja formada sobre a própria retina. A presbiopia é uma anomalia de visão semelhante à hipermetropia que ocorre no envelhecimento das pessoas, ocasionando relaxamento dos músculos. Porém, se essa acomodação muscular for grande, muito grande, o presbíope também terá problemas de visão a longa distância. Uma vez que a aproximação do ponto remoto, o problema se torna semelhante ao da miopia. O que é isso que é a presbiopia? É natural, né? Quem tem vovó ou algum parente um pouco mais vivido, usar aqueles óculos que são chamados bifocais. Eles têm uma lente mais próxima e tem uma lente mais distante. É como se ele tivesse a miopia e a hipermetropia, mas na verdade essa anomalia ocorre com o passar do tempo, ocasionando a presbiopia. Então, o óculos da pessoa ele é dividido em duas partes. Aqui embaixo, por exemplo, é utilizado para miopia, a parte de cima para hipermetropia. Você tem miopia? Eu tenho astigmatismo e eu tinha estrabismo. Eu já tive um dia. Né? Eu olhava para o gato e estava olhando no rato. Mas hoje, graças a Deus, eu fui curado. Então, mas a miopia, eu creio que eu não tenho, porque o meu grau é bem baixinho, é 1,25 e 1,5, eu acho. O Mesmo meu assim, é miopia. miopia mesmo, tem dificuldade de Eu, enxergar de eu, longe, né? eu não enxergo, tipo, eu não enxergo uma coisa aqui que tá a 1,5 m de mim. Eu não consigo ler. Não, você consegue, você consegue Não, enxergar. tipo, não, mas fica embaçadaço. É isso, igual na imagem aqui, né? Por exemplo, Eu aqui, só ó, você consigo consegue. enxergar É como se você estivesse vendo um a coqueiro. cor. Ah? Eu só consigo enxergar a cor. Então, igual esse negócio aqui é o É, é sim, aquele sim. também, né? Mas o seu é muito grau? É 2,5 em um e 1,75 em outro. É, bastante. Eu tenho uma Eu irmã que. tenho miopia e astigmatismo. Os dois? Não, mas É, astigmatismo é algo assim que 90%, não posso falar em porcentagem porque eu não tenho certeza, mas uma grande maioria da população, não somente brasileira, mas mundial, tem esse defeito de visão. mas Né? é Isso é porque aqui quase na minha família é meio que, tipo, miopia todo mundo genético, né? tem. É, É tipo genética. principalmente por parte da minha mãe. A minha mãe tem 9, meu pai tem 3. Nu. Eu É. puxei meu pai, porque meu pai não usa óculos, não, minha mãe usa. Eu tenho uma irmã que tem 8 graus. Minha prima tem 8. E Não meu é irmão tem pouco. 3, eu acho. Meu irmão puxa minha mãe, eu puxei meu pai. Eu Mas ele, tenho 3,45. você tem 3,45?
É, quase 4. Porque eu acho que aumentou, mas eu não fui no. Mas então você não No enxerga direito mais, oftalmologista não? ainda. Se tirar seu óculos, você não consegue ver nada, não? Nada. No... Tipo, lembra na aula presencial, eu não tava enxergando nada. Eu ia, no final É do mesmo. mês, quando começou a quarentena, eu ia no oftalmo. Aham. Não deu pra eu ir. Mas agora tá rolando de novo, eu acho. Eu É, fui, não sei, minha mãe falou que ia olhar, porque eu não tô eu enxergando fui nada. no, eu fui até em Pedro Leopoldo, eu não sei, naquela rua que tem o sinal do Clito, onde é que era o Clito Batista, vira ali, ó. Sei onde Aí é. eu fui lá. Eu fui lá também, mas E, eu não sei se é lá que eu vou, porque minha mãe queria levar no médico lá em BH. entendeu. Aí eu fui lá, é de graça. Mas o meu também é coisa tranquila. Agora, minha irmã usa Uhum. lente, mas o óculos dela era dessa grossura, assim, mais ou menos, a lente. Eu também uso lente. Pois é, eu não consigo usar, não. Eu usei uma vez, quando eu fui tirar a carteira para não colocar lente corretiva, eu fui com a lente por baixo para enxergar beleza e não precisar Uhum. colocar lente corretiva, que é Tem muito ruim. dois tipos de lente, né? Tem a gelatinosa e a... Eu esqueci o nome da outra, mas Uma que parece você ser tem que pôr tipo soro, né? parece tipo um acrílico. Aí eu Eu não sei. sei como que fala, minha mãe usa ela, porque ela tem 9 de graus, aí o dela tem que ser Uh, mais grosso. misericórdia. Tinha 10, né? Mas não diminui, não. Dependendo, É dependendo. porque ela fez alguma coisa lá que o negócio diminuiu 1 grau. Aí ela tava querendo fazer cirurgia, só que o cara virou e falou assim, não, você tem que esperar a catarata, porque senão o seu grau pode aumentar de novo depois da cirurgia. Aí também, dependendo da idade, não consegue, eu acho também mais, não. Sim, Fazer mas por cirurgia. isso que ela tá esperando catarata. Misericórdia. É muito ruim. É horrível. Eu não quero isso, não. Pelo menos defeito eu não tenho, não. Muitos mais, né? Mas esse ainda não. Não, nem vou, misericórdia. Né? E então, igual eu tinha falado para vocês, a presbiopia geralmente se utiliza lente bifocal, né? Uma parte é para visão de perto, que é no caso para hipermetropia, e aqui para visão de longe, que é no caso a miopia, a parte de cima para miopia, a parte de baixo para hipermetropia. Gente, aqui eu estou colocando para vocês como corrigir, mas conforme a Lívia falou aí, essa correção também pode ocorrer através de cirurgia, tá? Nem sempre é recomendável, não, mas pode ocorrer, porque muitas das vezes ocorre de fazer cirurgia e voltar do mesmo jeito. O astigmatismo, né, acontece quando a córnea, que é uma superfície esférica, né, com a mesma curvatura em todas as direções, ela se achata em algumas direções e as imagens na retina ficam desfocadas nessa direção. Por isso que a gente tem uma dificuldade, né, a gente tem uma resistência muito grande com relação à luz. Eu, por exemplo, tenho muito. Eu geralmente uso óculos só para dirigir, porque quando bate um farol tipo alto no meu olho, eu praticamente, momentaneamente, eu fico cego ali. Como que corrige essa esse astigmatismo, né? A correção é feita com a utilização de lente cilíndrica capaz de compensar essas diferenças nos raios de curvatura. Então, aqui é a visão de uma pessoa com astigmatismo. Independente se o objeto está longe ou está perto, se coloca uma luz perto do olho ou uma luz distante do olho, a imagem vai ficar embaçada do mesmo jeito. Só uma observação, tá, Esse é gente? um dos piores, então. Não, na verdade não, porque esse defeito, você usa uma lente ali só para descanso e tal, já está corrigido. Quem tem, por exemplo, a miopia e a hipermetropia, não, a imagem é deslocada. Tipo assim, ela não é formada na própria retina, ou ela é antes ou ela é depois. A pessoa que tem astigmatismo, não. A imagem é formada na própria retina, mas ainda assim torna-se um defeito. Então ela é bem mais simples. Por exemplo, Então isso é geralmente tipo você tampar o olho, aí depois abre de novo, a imagem demora para voltar Isso, ao quando normal. bate o farol é tipo isso, bate, é como se você fechasse os dois olhos assim e abrisse de uma vez. Então, tipo Isso assim, acontece comigo direto. mas pensa quando você tá dirigindo, aí vem um cara e buf, manda um farolzão alto na sua cara. Eu fico cega. Eu também. Mas aí quando eu tô Eu de tenho óculos, um e nem meio de astigmatismo. não, o meu é um. Eu acho que nem não, eu não sei se é 1,25 e 1 ou se é 1 e 0,75, eu sei que é pouquinho. Mas eu quase É. não uso também não, é muito difícil usar óculos. Igual, nessa quarentena aí agora, eu estou usando muito porque com essas aulas remotas aí do governo,
eu tô ficando muito... Eu não sou muito fã de computador, mas eu tenho que ficar muito, muito vidrado. Então, meu olho Uma começa até amiga a minha doer. tá tendo que usar óculos por causa disso. Ela Então, ficou com problema de visão. eu tenho quase certeza que o meu, depois disso, vai aumentar. Que eu não sou Eu muito fã também de ficar tenho. O mexendo. meu já tava alto, aí agora vai aumentar mais. O quarto, eu fui por Vai pra 4,5, certeza, porque eu não tô Não, enxergando aumenta nada tanto com assim, óculos nossa, mas, direito. não, mas de 3,5 para 4,5, você teve que ficar sem usar óculos muito tempo para conseguir fazer isso. Mas nem é só... É porque, tipo, eu usava muito lente. Uhum. Aí, como tá na quarentena e não tô saindo, eu tô pondo óculos. E, tipo, o óculos, querendo ou não, ele não trata o seu grau. Ele vai piorando, tipo, ele vai desgastando mais ainda. É. Aí a lente corrige. O óculos só estabiliza. Aí o cara falou que é melhor usar a lente, mas eu tô na quarentena, tô com preguiça de pôr. Mas não é por causa que o óculos não corrige, é porque, tipo assim, a lente ela é mais eficiente porque ela vai em contato direto com o olho. O óculos, você não tá com Uhum. contato direto, você só tem a lente convergente ou a lente divergente ali. Já no caso, É, a lente mesmo é a lente sobre o próprio olho. Então, de certa forma, corrige mais. então, é por isso que ele falou assim que o óculos, querendo ou não, vai deixar o grau aumentar do mesmo jeito. Ah, mas se usar Aí fica direitinho, ruim. aumenta não, só. Assim, o médico falou. Aí eu tava usando lente e realmente um tempo parou de aumentar. Aí depois eu voltei a usar óculos, aí começou a aumentar de novo. Eu não consigo, no dia que eu fui tirar a carteira lá, eu consegui pôr, mas quando eu tirei a lente, meu olho tava, tipo, não tava vermelho, tava, parecendo que eu tinha até glaucoma. Então, de tão inchado que ficou. Mas eu dormia de lente, pra você ter noção. Mas De não tanta pode, não. preguiça de tirar. Eu sei. Não. Essa não, né? A da minha mãe, que é tipo um Ah, acrílico, entendi. ela dorme com ela faz 6 meses que ela não tira. Então E dessa aí, não pode, mas ela faz. mas essa aí deve ser cara demais. A dela mas ela também comprou uma lente e dura tipo 3 anos. Ah, tá doido. Meu sonho. Sonho de princesa. Então, bora lá. As lentes esféricas, né? O que são lentes esféricas? São aquelas, pelo menos uma das superfícies é formada por uma calota esférica. As mais comuns são as de vidros imersas no ar, que é a que a gente estava falando agora. Né? Isso aqui é bem próximo dos espelhos esféricos. Da mesma forma que tem espelho côncavo, tem espelho convexo, aqui também nós vamos ter lentes côncavas, lentes convexas, né? Então, o principal, o ponto mais importante para a gente entender esse conceito de lentes esféricas é que, pelo menos uma das superfícies tem que ser uma calota esférica. Posso ter uma esférica e uma plana, posso ter as duas planas, mas eu não posso ter as duas. Posso ter uma esférica e uma plana, posso ter as duas esféricas, mas eu não posso ter as duas planas, porque se as duas for planas, não faz sentido falar que ela é esférica. Mas uma delas pode ser. Né? A convergência, que é a lente cujo centro é mais largo que as bordas, será convergente. Então, se o centro for mais largo do que a borda, a lente é convergente. Se o centro for mais fino do que as bordas, aí ela será divergente. Então, a lente convergente, o centro é mais largo. Lente divergente, as bordas são mais largas, isto é, o centro é mais fino, ok? Então, se as lentes as bordas forem mais largas, divergentes. Se o centro for mais largo, convergente. Então, o que difere a convergente da divergente? Que a divergente tem as bordas mais largas, a convergente tem o centro mais largo. Conforme está aqui, ó. Então, nós temos dois tipos de família. A família das bordas finas. Quem são bordas finas? Voltando. Bordas finas são as convergentes, porque ela tem o centro mais largo. Quem são as bordas grossas? Divergentes. Ok? Então, isso aqui são exemplos de lentes convergentes, lentes divergentes. Ok? Bordas finas. Aqui nós temos uma biconvexa. Por que ela é biconvexa? Nos dois casos, são calotas esféricas, só que são calotas esféricas formadas na parte exterior, na parte de fora, igual o espelho. Aqui, por que ela é plano-convexa? Uma parte é plana e a outra parte é formada na parte externa da esfera. Pela definição, pelo menos uma das extremidades tem que ser
esférica. E essa daqui é côncava convexa. Uma parte é formada na parte de dentro e essa outra parte formada na parte de fora. Já as bordas grossas, que também pode ser chamada de divergentes, né? Qual que é a diferença de convergente para divergente? Convergente, as bordas são finas e os centros são mais grossos. Divergentes, as bordas são grossas e os centros são mais finos. Repare que aqui o centro está grosso, centro grosso, centro grosso. Centro fino, centro fino, centro fino. Então, nessas bordas grossas, nós temos a bicôncava, côncava, côncava, plano côncava, côncava, uma parte é do lado de dentro e a outra é plana, e a convexa côncava, uma parte é na parte de fora e a outra extremidade é na parte interna da esfera. Aqui, né, a gente tem alguns elementos, tá? Que vai mostrar se é convergência ou se é divergência, onde o O é o centro óptico da lente, o F é o foco principal, o A é o ponto antiprincipal do objeto. Aqui a gente não está colocando o O porque o centro óptico é chamado de O. E o F' é o foco principal da imagem, ok? O A' é o ponto antiprincipal da imagem, e aí tem as equaçõezinhas da gente estar desvendando. Nesse caso aqui, nós temos as lentes esféricas e os raios particulares. A incidência sobre o foco principal do objeto. Então, lembra lá nos espelhos que incidia no espelho e refletia sobre o foco. Aqui a incidência está sobre o foco. Então, incidência sobre o foco. A incidência ela pode ser paralela ao eixo principal e a incidência pode ser sobre o próprio centro óptico. Então, vai depender se a borda é fina, se a borda é grossa, se ela é bicôncava, biconvexa, se ela é plano côncavo, se ela é plano convexo, se ela é côncavo convexo ou se ela é convexa côncava. Aqui tem alguns instrumentos ópticos, né? Isso aqui é um exemplo de uma lupa, no esquema da representação da lente formada. Quais são as características da imagem quando vista por uma lupa? A natureza dela é virtual, então ela é formada após a lente, lembram? Ela é maior que o objeto e ela é direta. Tá? Quer dizer que está de cabeça para cima. Aqui é o objeto e ela foi formada refletindo sobre o próprio centro óptico e aqui formando a nossa imagem maior do que o objeto. No caso, né, da luneta ou como que chama? Microscópio, as características da imagem, ela é virtual, ela é maior do que o objeto, só que ela é invertida. Então, assim como ocorre com o nosso olho, o nosso olho, a imagem é formada de cabeça para baixo, ela inverte a imagem colocando como se fosse de cabeça para cima. Nesse caso aqui do projetor, que é o Data Show, não sei se vocês lembram lá do curso, que a gente tinha o nosso Data Show lá e ele era virar de cabeça para baixo. Por que ele é virar de cabeça para baixo? Porque a imagem é invertida. Se ela é invertida, ela é de cabeça para baixo. Como o aparelho está de cabeça para baixo, é como se ela tivesse cabeça para cima. Por quê? É como se fosse o nosso olho, mas tem o nosso cérebro para virar a imagem. O Data Show não tem. Então a gente coloca ele de cabeça para baixo e a imagem vai aparecer de cabeça para cima. Por que ela é real? Porque ela é formada antes da própria lente. Tá? Então é como se o meu objeto estivesse aqui e a formação da imagem estivesse um pouco mais afastada, sendo de um tamanho maior, invertida. Então ela vai estar de cabeça para baixo, só que a gente coloca o aparelho de cabeça para baixo e a imagem sai de cabeça para cima. Não sei se alguém já teve curiosidade para olhar isso daí. Geralmente, os data shows, eles são de cabeça para baixo. Tem uns que são mais modernos um pouquinho, que já vem já com conversão. Aí você pode colocar ele normal. E aí, para a gente contextualizar esse nosso esquema aí, poderia surgir uma pergunta que é a que eu estava esperando desde aquela hora, né? Por que o céu é azul? Você já parou para pensar nessa pergunta? Qual a explicação para o fato de o céu ser azul, sabendo que a gente trabalhou o tempo inteiro à luz de que cor? Que cor que a gente viu a luz? Branca. Branca. E por que a gente vê o céu azul? Qual que é a explicação? Então, nós temos duas explicações para isso. No caso, a explicação, isso aqui é uma explicação química, tá, gente? Eu acho ela um pouco mais eficiente com relação a essa definição, né? Isso ocorre porque o espalhamento de Heiliger,
né? A luz é uma onda que possui vários comprimentos. Quando a gente for trabalhar ondas, nós vamos ver que existem dois tipos de ondas. Tem a onda eletromagnética e a onda mecânica. E a luz, ela tem uma particularidade muito importante, que ela é considerada dualidade partícula-onda. Ela pode ser vista tanto como partícula como uma onda. Trabalhando essa ideia de ela ser uma onda, né, a luz solar é espalhada em várias direções, com várias tonalidades de cor, cada uma com um comprimento de onda específico. No entanto, a onda que possui comprimento da cor azul é bem mais definida e eficiente do que as das outras cores. Aí, eu faço uma outra pergunta para vocês. Já sabemos por esse espalhamento, talvez não tenha ficado muito claro, e eu vou explicar direitinho para vocês. Alguém já viu o arco-íris com o verde na extremidade, o vermelho no centro? Provavelmente não. Se viu, né, a questão dos tóxicos lá tem que tirar da nossa mente também. As cores do arco-íris são exatamente nessa ordem: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mas por quê? Porque Deus quis assim também, né? É uma resposta que sempre soa pra gente. Deus quis assim que dispersasse a luz branca e formasse essas 7 cores. Mas tem uma explicação física para isso, né? A luz branca, quando é dispersada, forma essas 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A cor vermelha é a denominada que tem maior comprimento de onda. Isso a gente vai ver ainda, tá, gente? Comprimento de onda lá no conceito de onda. Mas até então, só para a gente entender esse motivo aqui. Para a gente calcular a velocidade da luz, nós poderíamos falar que velocidade da luz é comprimento de onda vezes frequência. Mas no início da matéria eu falei para vocês que a velocidade da luz, quando se propaga no vácuo, que é esse caso aqui, ela é constante. O que é comprimento de onda? É a distância consecutiva de crista a crista ou a distância consecutiva de vale a vale de uma onda. Então, a cor vermelha, ela tem comprimento de onda maior do que a laranjada. A laranjada, por sua vez, tem um comprimento de onda maior do que a amarela maior do que a verde maior do que a azul, e assim sucessivamente até chegar no azul. Azul, anil, violeta. Então, o vermelho tem maior comprimento de onda, a violeta tem menor comprimento de onda. Mas o que eu falei para vocês? Que a velocidade da luz se propagando no vácuo é constante. Então, se para eu manter a velocidade sempre 300 mil quilômetros por segundo, à medida com que eu vou diminuindo o meu comprimento de onda, o que tem que acontecer com a frequência? O que tem que acontecer com a frequência? Aumentar de maneira proporcional. Ou seja, se o vermelho tem maior comprimento de onda, o violeta tem maior frequência. Depois vem o azul é maior do que depois do violeta, o anil, o azul, e assim sucessivamente até chegar no vermelho. De tal forma que, à medida com que o vermelho tem maior comprimento de onda, ela tem menor frequência e a velocidade da luz permanece constante. Aí por que a gente enxerga de fato o céu azul?